Boa tarde, crianças. Nós vamos começar agora a nossa aula de História. Por favor, abra um livro na página 216. A nossa aula de História hoje é um pouquinho extensa, então vamos ter um pouquinho de paciência também, né? E prestar atenção, tá? Por mais que o vídeo seja longo, é importante para que vocês aprendam. Bom, o título de hoje é A Circulação de Produtos e de Cultura entre os Povos Americanos. Há mais de 2000 anos, alguns povos americanos utilizavam uma intensa rede de comércio por meio da qual desenvolveram cidades com grande número de pessoas, construções e sistemas próprios de troca de mercadorias. Observe o mapa que indica a localização desses povos, há aproximadamente 600 anos. Localização dos Incas, Maias e Astecas no continente americano, tá bom? Então, em laranja, nós temos os Astecas, no século XV. Em verde, é o território Maia, até o século XV. E os Incas estão em rosa, no século XVI, tá bom? Então, aqui nós temos os Astecas, aqui nós temos os Maias e aqui nós temos os Incas, tá bom? Prestem atenção aí na proporção de território que eles ocupam. Tá bom? Agora a gente vai estudar um pouquinho de cada um desses povos aí. Vamos começar com os maias. Número 10. O que você vê nessa imagem? E aí, o que vocês veem, gente? Na fotografia, a pirâmide de Kukulcán e ao fundo o Templo dos Guerreiros na antiga cidade de Chichén Itzá, em Yucatán, no México. Essas construções, crianças, têm mais de 1000 anos e pertenceram ao povo maia, que viveu no continente americano. Os maias desenvolveram a agricultura e estabeleceram rotas comerciais com outros povos para a troca de produtos e cultura. Havia uma hierarquia na organização das cidades. Primeiro, o líder político, depois os sacerdotes, coletores de impostos, guerreiros, artesãos e, por último, agricultores e trabalhadores braçais. Essa sociedade evidencia a riqueza cultural dos povos americanos, responsáveis por grandes avanços matemáticos e pela criação do calendário por meio da observação do movimento do Sol e da Lua. Vamos à nossa curiosidade aí agora. Você sabia? Estudos indicam que os povos maias e astecas utilizavam a semente de cacau como uma forma de trocar mercadorias. Olha que legal. Bom, agora que a gente viu um pouquinho sobre os maias, nós vamos ver mais um pouquinho agora, só que agora sobre os astecas, tá bom? Vamos lá. Outra civilização que desenvolveu intensas trocas comerciais na América foram os astecas. A maioria da população era composta por lavradores que cultivavam milho, feijão, pimentão, algodão, entre outros, e havia também comerciantes e artesão. Aqui tem uma imagem, né? O mercado de Tlatelolco. Isso mesmo? Tlatelolco, de Diego Rivera, em 1948. Muita gente retratada aí, né? Bom, vamos continuar. Existia uma divisão social nessa sociedade. Os funcionários da cidade de Tenochtitlán, atual cidade do México, os comerciantes e os artesãos viviam em casas feitas de pedra e argila. Já os agricultores viviam em cabanas feitas de varas e galhos trançados cobertos por argila. Vamos à imagem abaixo. Pirâmide da Lua, em Teotihuacán, no México. Enorme, né, gente? Olha o tamanho das pessoas, perto do tamanho da construção. Muito legal. Agora vamos estudar um pouquinho sobre os Incas. Os povos de origem Inca localizavam-se na América do Sul, na Cordilheira dos Andes. Sua capital era Cusco, localizada no atual Peru. Essa sociedade teve cerca de 12 milhões de pessoas, muita gente, hein? Ainda hoje, as ruínas da cidade Inca de Machu Picchu
são visitadas por inúmeros turistas. Aqui embaixo nós temos a foto, né, das ruínas da antiga cidade inca de Machu Picchu, que fica no Peru. Observem com atenção. Número 11. Observe a imagem. Qual material foi utilizado em sua construção? Essa antiga cidade inca fica em uma planície ou no alto de uma montanha? Podem escrever aqui, tá, gente? Bem pequenininho, cabe ou aqui mesmo na parte de cima. Primeiro, que material que vocês acham que foi utilizado na construção da cidade? E depois, se vocês acham que fica em uma planície ou no alto de uma montanha. Continuando. Esses povos cultivavam alguns produtos, como tomate, abóbora e batatas, além de criar lhamas, animais que auxiliavam no trabalho e no transporte de mercadorias e que também forneciam lã para a confecção de tecidos. Os incas desenvolveram intensa rota comercial com outros povos americanos, buscando mercadorias que não conheciam ou produziam. Estudos indicam que eles realizavam trocas com sociedades indígenas que viviam no atual território brasileiro. Essa população utilizava, entre outros artigos, as conchas marinhas como forma de troca de mercadoria. Na sociedade inca, os comerciantes tinham um papel de destaque. Em épocas em que a colheita não produzia o suficiente, a população precisava pagar tributos, e esse montante, ou seja, essa quantidade, era utilizada pelos comerciantes para conseguir mais alimento. Então, aqui eu tenho a imagem da lhama, né? E aqui é o espondylus, era um tipo de concha marinha usada pelos incas na troca de mercadorias e em oferendas também. Olha que bonito. Bom, vamos lá. Agora que a gente já conheceu um pouquinho sobre os maias, os astecas e os incas, nós vamos responder algumas questões. Questão 12. Com base no que você estudou sobre os maias, astecas e incas, indique a. As semelhanças entre esses povos. Duas semelhanças, tá bom? Entre esses povos aí. Quem tem dúvida, dá uma voltadinha no texto, vê aí em que eles se parecem. Duas só, tá bom? E letrinha B, os materiais utilizados em suas construções. Todos eles utilizavam os mesmos materiais, tá, crianças? 2 materiais, certo? Número 13. No sistema de troca de mercadorias, os maias, astecas e incas utilizavam objetos como moeda de troca. Ligue os povos aos objetos utilizados, certo? Sementes de cacau. Quem usava sementes de cacau? Um ou mais povos. E as conchas? Quem usava as conchas como moeda de troca? Tá bom? É só ligar. E atividade 14. Retorna aos textos e copia abaixo um trecho que indica a existência de diferenças entre a vida de comerciantes, artesãos e agricultores astecas. Então, lá no segundo texto, né, que fala sobre os astecas, vocês vão procurar uma parte do texto que conta pra gente que existia diferença na vida que os comerciantes, artesãos e agricultores levavam, uma diferença social, tá bom? Escrevam aí exatamente como está no texto, tá bom? Por hoje é só, crianças, um beijo e qualquer dúvida podem me chamar.